Muito boa noite. Tudo bem? Saudade de vocês. Uma vez por ano é bom estar aqui com vocês, pelo menos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todo mundo que está aqui hoje, aos 3.427.000 pessoas que estão na internet acompanhando a gente. E a ideia dessas conversas que a gente vai ter a partir de hoje é abordar os temas do livro Ouse Crer, que a Casa Publicadora lançou esse ano. Falei dele aqui antes dele nascer, nas outras vezes que a gente esteve aqui. Finalmente nasceu. E a verdade é que, sim, eu quero fazer só um disclaimer antes da gente começar, é que o PowerPoint que eu vou usar aqui foi feito pelo pessoal lá da Igreja do Tatuapé, que preparou. Então, tem algumas coisinhas, choice, não sei o quê, são as nomenclaturas deles. E lá, o público-alvo eram pessoas que não tinham nenhum contato com religião, com fé, que não eram cristãs e que não estavam acostumadas a ler a Bíblia. Então, até a versão da Bíblia que a gente usa aqui é uma versão mais palatável, a Bíblia na linguagem de hoje, ou então a Bíblia viva, para transmitir essa mensagem para essas pessoas. E que isso sirva de estímulo para vocês a convidarem alguém daí do seu trabalho, do seu vizinho, para estar aqui nas próximas semanas, porque eu acho que essa mensagem, ela, diferentemente da outra série que eu tive aqui com vocês, que era totalmente igrejeira, né, é bem universal e, na verdade, fala bastante para essas pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de reflexão. Vamos lá, então. Sabe, vocês lembram desse menino, João Hélio? De vez em quando eu lembro dele. O João Hélio, em 2007, ele estava no carro com a família no Rio de Janeiro, o carro foi assaltado e a família toda teve que sair do veículo atabalhadamente, né, correndo, e o menino não conseguiu se desvencilhar do cinto de segurança. Vocês lembram? Ele foi arrastado por não sei quantos quilômetros pelo cinto de segurança e morreu de uma forma bárbara, daquelas que chocam o país. De quando em quando acontece uma coisa que choca o país. E foi capa da Veja, e todo mundo se perguntando o que a gente deve fazer para curar a sociedade, para que coisas assim não aconteçam de novo. E eu lembro do João Hélio porque acho que ele é um espelho maravilhoso, ele é um ótimo exemplo de perguntas que todo mundo se faz de quando em vez. Quando acontece uma coisa dessas, você vê na mídia uma história como essa, qual que é a tua reação? Qual que é a tua sensação? Eu sei o que eu sinto. Eu faço perguntas. Por mais que eu conheça as respostas certas, as respostas que me foram passadas como certas, essas perguntas elas vêm automaticamente na minha cabeça. Uma delas é: por que coisas assim acontecem? Por que coisas horríveis acontecem com pessoas que não fizeram nada para merecer? Tem um livro famoso nos Estados Unidos, escrito por um rabi, chamado Por que Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas? E a verdade é que esse livro se tornou um best-seller, e ele se tornaria um best-seller mesmo se fosse uma porcaria, que eu não sei muito bem se eu não li. Tenho más referências dele, mas, enfim. Quer vender bem, começa com um título bom desse. Porque a pergunta que todo mundo se faz, por que o João Hélio sofreu desse jeito? O que ele fez para merecer isso? E às vezes a gente fala, não, peraí, eu estou fazendo aquelas perguntas que o pessoal da época de Jesus fazia, quem pecou, esse ou seus pais? Mas a verdade é que a gente faz essas perguntas porque a gente está acostumado com filme americano. Filme americano é aquele filme em que o mocinho passa por muitas agruras, mas no fim se dá bem. E o vilão morre, de preferência, de uma forma bem escabrosa e bem dolorida, né? A gente sai do cinema, acaba o filme e a gente dá pulos de alegria, fala, nossa, que beleza, um filme com um final feliz. Porque o vilão morreu com uma janela no pescoço, ou então caiu num poço de lava incandescente, não sei o que. Aí você fala, yes, tudo acabou direitinho.
Aí você pega o jornal, no dia seguinte, abre e tem uma notícia como a do João Hélio, e você fala, peraí, não está tudo direitinho. Por que pode acontecer um negócio desse? Ele não era o vilão da história, ele não pode ser o vilão da história. Assim como o menino do Rio Grande do Sul agora, não pode ser o vilão daquela história. Assim como a Isabela Nardoni, não pode ser a vilã da história. Como é que isso aconteceu a esse tipo de pessoas? A outra pergunta que a gente se faz é, por que existe a dor? Por que as pessoas sofrem? Mais perguntas. Cadê Deus? Ele não existe? Ele não é onipresente? Ele não é onipotente? Como que ele pode permitir um negócio desse? É uma grande acusação, né, dos ateus e dos espiritistas, então, que esse Deus cristão, esse Deus que a Bíblia mostra, ele não faz sentido frente a fatos como esse. E uma outra pergunta, que tipo de Deus, se é que ele existe, é esse, que permite esse tipo de coisas acontecer? Como é que ele não intervém? Como pode um Deus que é tudo o que dizem que ele é, não atuar de forma a prevenir esse tipo de coisa? Os especialistas chamam a nossa geração de a geração analgésico. Os especialistas que eu digo, alguns pensadores, né, chamam a nossa geração de a geração analgésico. A nossa geração está tão acostumada a não sentir dor, que quando dá uma dorzinha de cabeça, você corre e toma um analgésico, que nós estamos nos tornando cada vez mais inapetentes à dor. A dor parece para a gente um corpo estranho, um corpo que a gente fala, como é que isso pode estar acontecendo? É impossível. Então, a gente não se prepara para sentir dor, para passar pelo sofrimento. E quando a dor vem, a gente meio que se descabela, se desespera, dá piti, né? Faz um escândalo, um chilique. E é por isso eles falam que a nossa geração é muito mais propícia à depressão e a estafa, a estresse, porque é uma geração muito intolerante à dor, porque ela não é treinada para sentir dor. Ou melhor, ela é treinada, ela é educada para acreditar que a dor é um corpo estranho que, se Deus quiser, se tudo correr nos conformes, não vai acontecer com você. Vai acontecer com outra pessoa qualquer. Com aquela menina que teve o azar de nascer com enxaqueca. Com aquele sujeito que tem um problema de coluna, ou com aquele outro ali que não sei o que ele fez, jogou pedra na cruz, mas perdeu o emprego e não conseguiu recuperar, ou que o filho morreu de uma forma absurda. É sempre o outro que vai sofrer e não a gente. Beleza, vamos lá, vamos ver se a Bíblia endossa o sentimento da geração analgésico. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. O interessante dessa afirmação de Jesus é que ela não é muito condicional, né? Aliás, ela não é nada condicional, ela é certeza. Você quer uma coisa, uma certeza nessa vida? A gente tem poucas. Uma delas é a morte. A outra é que você vai ter aflições. Quando Jesus deu o Sermão do Monte, terminou o Sermão do Monte, falou aquelas coisas todas fantásticas, deu o Pai Nosso, as bem-aventuranças, falou sobre a lei de Deus. Chegou no final, o que ele falou? Ele falou, olha, se você ouviu todas essas minhas palavras e as praticou, você é igual um sujeito que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, se você ouve essas coisas todas e não as pratica, você é como um sujeito que construiu a casa sobre a areia. E aí veio a chuva forte, deu contra ambas as casas, e uma ficou de pé sobre a rocha, e a casa sobre a areia só sobrou, caiu. O interessante é que Jesus ele fala algumas diferenças entre esses dois sujeitos da parábola. E tem semelhanças também. A semelhança é que ambos constroem casas. A diferença é o fundamento da casa. Mas tem uma outra semelhança. Sobre ambas as casas vem a tempestade. Sobre as duas casas a chuva cai, o vento sopra e bate com violência. Jesus está falando, meu amigo, você pode até construir a sua casa em cima da rocha, que sou eu. Você pode se relacionar comigo, você pode ter uma religiosidade profunda,
e mesmo assim a chuva vai bater sobre a sua casa. Mas vai bater com força, que se possível fosse, derrubaria. Porque derruba de muitas outras pessoas que não têm um fundamento tão bom. Então, a certeza que Jesus nos dá é que a gente um dia sofre. Um dia a dor bate à nossa porta e geralmente é um dia em que a gente não está esperando e pode ser consequência de escolhas estúpidas que a gente fez ao longo da vida, mas também pode ser fruto de coisas forças que a gente não tem nenhum controle sobre elas, como aconteceu com João Hélio e com os pais dele. Coisas que a gente não fez nada para merecer. Quando a gente pensa então nessa questão, por que existe a dor e como que a gente se prepara para ela, a gente chega a uma outra pergunta. Porque elas são coisas que estão associadas, pelo menos na Bíblia elas estão associadas. E a outra pergunta que eu me faço é essa aqui. Qual a sua maior necessidade? Do que você precisa mais? Eu sei que tem gente que está pensando, o que eu preciso mais é uma boa janta, ou um bom banho, ou tirar esse sapato. Tem gente que está pensando um pouco mais a médio prazo e está falando que o mais preciso é sobreviver a esse mês com o salário que eu tenho. Mas eu quero convidar você a pensar bem a longo prazo, no sentido espiritual, no sentido definitivo. Qual que é a sua maior necessidade? A maior necessidade que você tem. E aí a gente tem um problema, porque a gente vive numa sociedade pós-moderna, uma sociedade que conseguiu se convencer de que não tem falta de nada. Quando a gente pensa em como que o Evangelho, a Bíblia, era pregada há 30, 40 anos, a gente vai lembrar que o pregador ia e chamavam as pessoas atendiam um convite para uma reunião evangelística, e o pregador falava que todo mundo ali era pecador e precisava de um salvador, e Jesus Cristo estava disposto a aceitar qualquer um, e todo mundo se levantava e se convertia, e centenas de pessoas eram convertidas. Agora, se a gente faz isso num contexto pós-moderno, as pessoas falam, pecador? O que é isso? Pecado? O que é isso? Salvo do quê? Então, a primeira resposta possível hoje é: eu não preciso de nada. A minha maior necessidade? Eu não tenho necessidade. Eu não tenho necessidade nenhuma, existencialmente falando, misticamente falando. Eu acho que aí tem o meu objetivo com a nossa conversa de hoje, é que a gente vai chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão que eu gostaria que todo mundo chegasse é que, segundo a Bíblia, pelo menos, todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo. A segunda conclusão é a maior necessidade de todos nós é universal, é uma só e a mesma coisa. A necessidade mais emergencial que cada um de nós tem. E a terceira conclusão é aquilo que todos precisam, boa notícia, está ao alcance de todos. A gente pode acessar. Não é algo impossível ou algo que está ao alcance só de uns poucos iluminados. E para isso a gente vai ter que visitar 3 personagens da Bíblia. O primeiro é Jó. O segundo, eu não achei uma figura legal no mesmo estilo para o jovem rico. Aí meu filho que estava vendo, ele falou, bota o Mark Zuckerberg, porque ele é um jovem e é rico. Aí eu falei, bom, então tá, vai, na falta de algo melhor, o jovem rico, vai. Quando você olhar isso daí, esqueça o Facebook ali e pensa no jovem rico. E o terceiro é Jairo. Eu botei Jairo no Google Imagens, apareceu esse cara aí, achei que era bem a cara de Jairo. Vamos começar pelo jovem rico, pelo nosso amigo Zuckerberg, rico aí. A Bíblia diz que, certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. E ele respondeu, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, então vá, venda tudo o que tem
e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. Você conhece a história? Essa história eu acho muito legal pelo seguinte. O que a gente sabe desse sujeito? O que a gente não sabe é o nome dele. A Bíblia não fala qual é o nome do cara. Ele entrou para a história como um anônimo, um sujeito de quem não se grava o nome. Podia ter entrado, né, numa circunstância muito melhor, mas o fato é que a gente não conhece o nome dele, mas a gente sabe algumas coisas sobre ele. A primeira coisa que a gente sabe sobre ele é que ele era jovem. Ele era jovem, estava no auge do vício, da força física, da energia. Outra coisa, ele era muito rico, ele não era só rico, ele era muito rico. Terceira coisa, ele era um cara temente a Deus. Ele guardava os mandamentos, ele estava preocupado com esse tipo de coisa. Mais do que só guardar os mandamentos, ele era uma pessoa que levava a espiritualidade dele a sério, a ponto dele ir lá, mesmo ricão, perguntar para um rabi que saiu de um rincão atrasado do país, com sotaque daquela região, com um tipo de penteado de cabelo daquele lugar que era desprezado, que sofria uma série de preconceitos. E ele foi lá e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque ele intuía que herdar a vida eterna dependia de ele fazer alguma coisa. E Jesus não consertou essa teologia dele. Jesus falou: guarda os mandamentos. Porque ele sabia que o rapaz era do tipo que guardava os mandamentos, levava a espiritualidade a sério. Então, ele era um cara que levava a vida a sério. Sendo jovem e sendo rico, a chance que ele tinha de não fazer nada disso era enorme. Porque são isso que jovens ricos geralmente fazem. Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Um rico está preocupado com o que lhe falta. Esse sujeito está preocupado com o que lhe falta. E, por fim, Jesus falou algo a respeito dele. Ele tinha falta de alguma coisa. Ele falou: uma coisa te falta. Você guarda os mandamentos todos? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa te falta. Algo que, para que ele ganhasse essa coisa, ele teria que abrir mão de todo o resto. Abrir mão dos bens, dar para os pobres e seguir Jesus. Em muitos aspectos, esse sujeito ele era o meu ídolo, era minha referência, era o cara que eu queria ser. Eu queria ser um cara rico, jovem, mas que levasse a vida a sério, que fosse um cara espiritual igual ele. E, no entanto, Jesus olha para o senhor perfeitinho e fala: meu filho, está te faltando uma coisa. Uma coisa te falta. E quando Deus olha para você e fala que uma coisa te falta, é porque uma coisa te falta. Essa é a frase que se aplica a todos nós e que eu acho que é a frase central dessa conversa que Jesus teve com o jovem rico. Uma coisa te falta. Jesus olhou para ele e viu que ele tinha uma necessidade básica, essencial. Antes da gente pensar e tentar descobrir que coisa é essa que faltava para ele e que talvez seja a coisa que falta para cada um de nós, aquela falta universal sobre a qual eu falei, a gente vai conhecer o nosso segundo personagem, Jó. Você lembra da história, né? Jó 1 começa assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Mais para frente, depois que Jó é apresentado para a gente, não só desse jeito, como um homem bom, honesto, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal, a gente vê que ele era um cara riquíssimo, tinha um monte de filhos, e, de repente, a câmera do filme se desloca da terra e vai lá para o céu, onde Deus está dando está chamando todos os representantes de todos os planetas, e chama também, e no meio deles vem o diabo representando a terra. Não sei quem de vocês votou nele, não fui eu. Ele foi lá representando a gente e falou: eu estava lá andando e rodeando pela terra. E aí Deus fala para ele: você estava lá? Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Ele repete a mesma coisa que foi dita a respeito de Jó no verso 1. O próprio Deus olha para Jó e fala: viu só? O meu servo, Jó?
ele é reto, ele me teme, ele evita o mal. As versões antigas diz que ele se desviava do mal. Então, é do tipo que, quando está andando pela rua e está vindo mal, ele passa para outra calçada, ele não quer nem contato com o mal. Nesse diálogo entre Deus e Satanás, a gente vê ecoar alguma controvérsia antiga que havia entre eles. E a controvérsia dizia respeito, provavelmente, a esse fato. Satanás deve ter lançado a acusação contra Deus de que era impossível para alguém ser íntegro, ser reto, temer a Deus e se desviar do mal. E aí Deus fala, e aí, está vendo Jó? Então, Jó tinha uma coisa... Olha, para Jó não faltava nada, porque Deus olhava para ele e apontava para ele como um exemplo. Diferentemente do nosso amigo lá, o Zuckerberg rico. Então, depois disso, Satanás falou, tinha que sair daquela situação ruim de algum jeito, ele falou, não, deixa que eu dar um couro nele, e aí você vai ver. Ele só consegue ficar aí nessa integridade, retidão toda, porque ele é muito protegidinho por você. Você está cercando ele de benefícios, não deixa acontecer nada de ruim com ele, e aí é fácil mesmo cumprir a lei de Deus. Aí dá para cumprir a lei de Deus. Ele falou, então vai, manda bala, eu conheço o Jó, pode fazer o que você quiser. Então, você sabe a história, no mesmo dia, Jó perde todos os filhos, perde todos os bens dele, ele era riquíssimo, tinha gado, plantações, e pega fogo em plantação, e praga no gado, e outro rebanho é roubado, e aí vem o último servo, né, enquanto um está falando, chega o outro e dá uma outra notícia pior ainda, e aí o último servo vem e dá o golpe de misericórdia, falando, teus filhos todos, teus 10 filhos estavam na casa do mais velho deles, fazendo uma festa, e a casa desabou, e morreram todos. E aí, nesse momento, ruflam os tambores e a gente vai saber qual foi a reação de Jó. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Nesse momento, quando todo o universo estava olhando para ver qual era a reação de Jó, para ver quem ia ganhar a disputa entre Deus e Satanás, Jó responde desse jeito. E o texto continua dizendo assim, assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus, e com isso, Deus ganhou. Deus ganhou aquela batalha. Então, nesse momento, o que eu quero pedir para você é fazer um exercício meio mórbido de imaginação. Coloque-se na pele de Satanás, do diabo, do tinhoso, do coisa ruim. Você tem algum enrosco com Deus, e o fato de existir alguém na terra que seja íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, te deixa fulo. Você não pode suportar isso. E aí Deus fala, tá vendo? Tem Jó. E aí você fala, não dá, eu tenho que fazer Jó deixar de ser íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Se esse é o teu objetivo, fazer com que Jó deixe de ser o homem que é todas essas qualidades, como que você faria? Qual seria o teu método? Eu falo, poxa, mas como é que eu vou fazer Jó deixar de ser um cara reto, um cara que guarda a lei de Deus, um cara que teme a Deus? Não sei, eu pensei em fazer uma caravana de odaliscas, passar pela propriedade de Jó e quebrar a roda da carroça delas bem na frente da tenda dele, da casa dele, sei lá. E numa hora que a mulher dele estivesse viajando, ou que ele tivesse muito brigado com a mulher dele, porque a mulher dele era uma mulher difícil, como a gente sabe, e tal, quem sabe ali botar uma situação, armar aquela situação de ninguém está vendo,
de olha só, uma oportunidade dessa não se deixa passar, ou então fazer todo mundo ali chegar, todas as pessoas da região encherem a bola dele, né, ele ficar bem envaidecido e falar: Jó, você tem que ser o nosso califa, o nosso sultão, sei lá o que havia na época. A gente quer que você seja aqui o nosso líder, e então tentar ele pelo poder, né, o exercício do poder que corrompe tanta gente, como a gente vê todo dia no noticiário político. Sei lá, eu tentaria fazer de alguma forma com que Jó quebrasse um dos 10 mandamentos. Não era esse o ponto? Mas Satanás não tenta fazer nada disso. Satanás não tenta fazer Jó pecar. O que me leva a uma conclusão. Para que Jó deixasse de ser o homem reto, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal, ele não precisava sequer pecar. O que teria feito com que Satanás vencesse a batalha e Jó deixasse de ser o homem reto a quem Deus apontava como um grande exemplo a ser seguido? Para ele, só precisava quebrar uma relação de confiança. Tudo que Satanás precisava fazer era fazer Jó amaldiçoar a Deus. Cortar uma relação de confiança. Satanás já teria ganhado a batalha. Por isso o método dele foi: eu vou fazer com que Jó tenha todas as razões para odiar a Deus, para parar de confiar em Deus. Só que ele fez tudo isso e Jó raspou a cabeça em sinal de luto, vestiu de roupa de pano de saco, que era o costume da época, se jogou no chão e o que ele falou? Adorou a Deus e falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu vou morrer. Então Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. E é curioso que Jó tinha uma teologia errada. Jó acreditava que Deus tinha tirado tudo dele. E a gente sabe, a gente tem o capítulo 1 e 2 do livro dele, a gente sabe que não foi Deus que fez isso, foi Satanás. Mas Jó não sabia. E mesmo assim, ele falou que Deus tinha tirado, ele acusou Deus de fazer o mal. A teologia dele era uma teologia biblicamente errada, tudo bem que não havia a Bíblia na época, mas enfim, era uma teologia errada. E diz o texto que nem assim Jó pecou. O que me faz entender que uma teologia errada não é pecado. Agora, é pecado deixar de confiar em Deus. Porque se Jó tivesse reagido de forma diferente, ele teria pecado. Então, se a gente comparar nossos dois personagens que a gente visitou até agora, Jó e o jovem rico, o que faltava para um e o que o outro tinha? Por que o jovem rico, se ele abrisse mão de todos os seus bens e seguisse a Jesus, ele ia conseguir suprir a falta existencial dele? Porque para ele faltava exatamente aquilo que Jó tinha de sobra. O jovem rico precisava desesperadamente, urgentemente, aprender a confiar em Deus. E ele não precisava desenvolver a confiança dele enquanto ele fosse um jovem rico. Enquanto ele tivesse de tudo. Enquanto ele tivesse cercado de segurança. Deus precisava que ele perdesse um pouco o chão. Deus precisava que ele passasse por uma crise. Deus precisava que aquele sujeito tivesse uma fase de choro, de dor, de angústia, de não saber o que ia comer no dia seguinte. Porque o que Deus mais precisava dele e de Jó e de mim e de você é que eu e você aprendamos a confiar nele. Tudo o que ele faz é para que isso aconteça. Toda a intervenção que ele tem na nossa vida, na minha vida e na tua, é para levar a gente a desenvolver esse tipo de confiança. E é por isso que eu quero ilustrar o meu argumento com o nosso terceiro personagem, o nosso amigo Jairo. Tá? A história dele está em Marcos 5, 22. Em diante. Né? Um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga,
foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Vocês sabem qual é a relação que líderes religiosos tinham com Jesus. A gente tem narrado na Bíblia alguns encontros de Jesus com eles, mas geralmente era na base do vamos fazer uma pegadinha para Jesus, né? Vamos fazer uma pergunta que Jesus não tem como responder sem ficar mal, né? Vamos pegar Jesus de calça curta, vamos ver como que ele se dá mal. A única oportunidade em que um líder religioso foi encontrar com Jesus em outra base, numa base mais respeitosa e realmente sincera, querendo aprender, foi em Nicodemos, só que ele foi de noite, sem ninguém ver, quando todos os gatos são pardos. Jairo não. Jairo vai até Jesus de forma legítima, sem querer confrontar Jesus nem nada, e ele vai de dia. Por quê? Porque ele está desesperado. Provavelmente gastou uma fortuna com os médicos desenganaram a filha dele, e aí quando ele tá com a filha desenganada, alguém vem e fala: Jesus chegou de barco na cidade. Ele fala: Jesus? Aquele de quem falam que ele multiplicou pão e curou não sei quem, e ressuscitou não sei quem, e curou os leprosos e deu a vista aos cegos. Então, Deus está me dando uma chance. Deus não quer que eu perca minha filha. Deus não quer que eu me revolte contra ele. Deus não quer fazer essa atrocidade comigo. E é cheio de esperança, então, que ele esquece os preconceitos dele de classe, sai correndo e fala isso daí: Senhor, por favor, venha até minha casa e coloque as mãos sobre minha filha para que ela não morra. E para ele, Jesus falou a mesma coisa que ele fala para todo mundo que chega para ele desesperado. Ele falou: sim, ok, vamos lá. E eles começam, então, a andar na direção da casa de Jairo. E aí você sabe a história, né? A história tem um parênteses interessante. Jesus está andando, mas está difícil de andar, porque tem muita gente espremendo Jesus e pedindo a atenção dele, conversando e falando e pedindo para Jesus curar. E aí acontece aquela história daquela mulher que tinha um sangramento, fazia 12 anos, e que ela fala: se eu só encostar na roupa de Jesus, eu vou me curar. E ela encostou na orla do manto dele, e naquele momento ela ficou curada. Mas aí Jesus para e fala: peraí, quem encostou em mim? Aí os discípulos falam: quem encostou em você? Todo mundo te espremendo, que história é essa, né? Imagina, ela sai da pele de Satanás um pouquinho, que vocês gostaram de ficar, sai da pele de Satanás e entra na pele de Jairo agora, tá? Você é um pai desesperado com a filha morrendo. E aí você vê Jesus parando para falar: quem tocou em mim? Né? Qual é a tua angústia? Né? Qual é o teu estado de espírito? Fala: que história é essa, Jesus? Para de perguntar quem tocou em você, vamos embora. Mas ele para, ele quer não só curar fisicamente aquela mulher, ele quer curar emocionalmente aquela mulher que há 12 anos não podia ter convívio social nenhum, porque a religião não permitia, né, que uma mulher com problema de fluxo sanguíneo, né, de hemorragia, tivesse algum contato físico. Ela estava ali, ela estava transgredindo a lei, encostando nas pessoas ali, encostando em Jesus, inclusive. Mas Jesus para e dá atenção para ela e fala: minha filha, o que você fez não foi pecado, a tua fé te salvou, vai fundo. E então eles retomam o caminho para a casa de Jairo, e nesse momento, quando eles retomam o caminho, Jairo vê chegando os servos da casa dele. E aí ele fala: peraí, não é possível. Por que eles estão aqui? E ele vê no rosto deles que a notícia não é boa, como não podia ser mesmo. E aí eles falam com todas as letras: Senhor, para de incomodar o mestre, porque a menina morreu. Nenhum filho devia morrer antes do pai, né? Imagina qual é a sensação de Jairo. Eu descrevi aquela sensação como um paralelepípedo caindo no peito da pessoa. Por que razão ele, estando tão perto de chegar com Jesus para salvar a filha, e, no entanto, ele não conseguiu? Não deu tempo. Um pouquinho de tempo só. E aí, nesse momento, em que eu e você conhecemos o final da história, a gente sabe que Jesus foi lá e fez o quê? Ressuscitou a menina, certo? E é nesse momento em que a coisa fica esquisita. Se sou eu, agora vamos sair da pele de Jairo e entrar na pele de Jesus. Melhor, né? Mais gostoso.
Entrei na pele de Jesus e eu sei que o cara está em luto, está numa situação difícil, no pior momento da vida dele. Ele recebeu a pior notícia que qualquer pai pode receber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consolá-lo. Então, eu vou consolá-lo e vou fazer um discurso teológico. Vou aproveitar e vou falar um discurso chamado Eu Sou o Senhor da Vida, e vou falar da ressurreição dos mortos, e vou falar de que a morte não tem poder não é mais poderoso do que o Filho de Deus. Eu vou citar todos os textos do Velho Testamento que falam sobre isso, de Davi, de Isaías, e vou fazer um apelo, vou colocar sonete cantando no final e todo mundo vai se batizar. Isso é o que eu faria. Mas Jesus, ele parece que não gosta muito de discursos teológicos, né? Não sei o que ele pensa do que a gente está fazendo hoje. Espero que ele esteja gostando, que ele se agrade. Jesus vira para Jairo, naquele momento, o momento de consolar o pai completamente acabado, e ele fala, não temas, crê somente. Não tenha medo, simplesmente creia. Eu pulei de confiar para crer. É que as coisas são muito próximas, né? Na verdade, a crença é a antessala da confiança. Você só chega na confiança antes crendo. Por isso, o título dessa série é Ouse Crer. Porque crer é o que abre o espaço para o milagre acontecer. Quando você crê, você está se colocando na esfera de alcance do milagre. Quando Jesus pensa no momento em que Jairo está vivendo, e ele fala, eu tenho agora uma oportunidade de ouro. Eu tenho uma oportunidade não só de ressuscitar a filha dele, mas de salvar o próprio Jairo. Jairo, nesse momento em que parece não fazer sentido o que eu estou te falando, é nesse momento que eu peço para você não ter medo e simplesmente crer. Se a filha dele não estivesse morrendo, ele não teria essa oportunidade de desenvolver aquilo que mais falta para mim e para você. Naquele momento que ele faz isso, ele está dando para Jairo a oportunidade de falar, esquece o que eu conheço sobre a morte, esquece tudo o que eu conheço sobre as possibilidades de alguém voltar da morte e simplesmente se relacione com a pessoa que está te convidando a crer. E um milagre acontece. Um milagre acontece no fim disso. Isso está ilustrado aqui no meu último slide de hoje. A gente tem a oportunidade, na verdade a gente tem o privilégio de, conhecendo essas coisas, olhar para a dor com um outro olhar. Um olhar que o mundo não conhece. Quando acontece alguma coisa de ruim, a gente pode começar a enxergá-la como uma oportunidade da gente desenvolver aquilo do que a gente realmente sente falta. Porque quando a gente confia em Deus, quando as coisas dão errado, quando alguma coisa não acontece do jeito que o filme americano diria que deveria acontecer, é nesse momento em que a gente pode desenvolver confiança em Deus. E confiança é o tipo de coisa que não acontece entre desconhecidos. Você não consegue confiar em um desconhecido. Você não pode sair na rua aqui e chegar ali no bar da esquina e pedir para um completo desconhecido dizer qual que é o sentido da vida para você. Faz sentido isso? Não faz. Eu tenho 4 filhos. Os 2 menores não contam, porque eles são muito pequenininhos. Mas os 2 maiores, quando eles estão numa mureta assim, em cima de uma altura qualquer, em cima de um beliche, e eu falo, pula, filhão, eu te pego. Eles fecham o olho e pulam. E por que eles fazem isso comigo e não fazem com qualquer um? Porque eu já segurei os 2 no braço milhares de vezes. Já levei os 2 no ombro milhares de vezes. E graças a Deus, às vezes em que eu, fazendo isso, fiz a cabeça deles bater em algum toldo, alguma coisa no meio da rua, eles esquecem, graças a Deus.
Eles não lembram desses raros momentos. Dos outros, eles lembram. E eles sabem duas coisas. Primeiro, eles sabem o sentimento que eu tenho por eles. Eles sabem que eu os amo. Segundo, eles sabem que, baseado nas evidências passadas, o papai tem força para me segurar. E terceiro, eles sabem que se eu estou falando para eles pularem, é porque eu vou segurá-los. Eles aprenderam a confiar em mim, porque eles me conhecem. Então, por que confiar é tão importante? Confiar é vital para mim e para você, porque quando a gente é confrontado com um momento em que a gente não sabe o que fazer e a gente tem só nos resta confiar em Deus, a gente está se relacionando com Ele. E se relacionando com Ele, a gente está salvo. E tenha você a ideia que tiver sobre esse assunto, o fato é, todo ser humano precisa de salvação. Que Deus os abençoe. A gente tem esse privilégio fantástico de desenvolver aquilo que mais nos falta, porque aquilo que mais nos falta está ao nosso alcance, está à distância de uma oração. Na semana que vem, a gente vai falar sobre escuridão, quando a promessa é improvável. Não é no próximo sábado, é na próxima quarta, tá? Não confundam. Vamos falar sobre os momentos em que confiar é mais difícil, porque as evidências são todas contra ele. Então, se você tiver alguém para trazer aqui, acho que esse é o momento. Já que o que nos falta é confiar em Deus, né? A confiança em Deus pressupõe que a gente se relacione com Ele, e se relacionar com Ele pressupõe que a gente ore, acho que a gente poderia, nesse momento, orar. Vamos nos colocar de pé? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa oportunidade fantástica, meu Deus, esse privilégio maravilhoso de desenvolver aquela coisa da qual nós temos mais falta, que é desenvolver uma relação de confiança em Ti. Uma confiança que começa nas coisas pequenas e parte para as coisas gigantescas. Uma confiança que parte das coisas mais pequenas e minúsculas do dia a dia até o nosso destino eterno. E nós queremos chegar lá, meu Deus, nesse estágio. Nós queremos ser pessoas como Jó, para quem o Senhor aponta e fala, você viu o meu servo lá embaixo? Que me teme, que é íntegro, que é reto, que se desvia do mal? Meu Deus, se Jó pôde chegar a esse nível, que nós cheguemos também. Faça-nos, meu Deus, desenvolver esse tipo de relação contigo e que, ao longo dessa semana, se nós tivermos oportunidade de colocar em prática essa teoria, que nosso próximo encontro seja para agradecer o que aconteceu na sequência. Fica conosco, leva-nos em paz para nossas casas, é o que peço em nome de Jesus. Amém.